Fala, atualizados! Estamos em mais um episódio do nosso querido Papo Atualizado. É uma alegria imensa estar aqui com vocês para trazer, sempre bons convidados, boas conversas, papos que de fato edificam a nossa alma, papos que vão fazer a gente, às vezes, por um insight, uma coisa que um convidado falou ou que a gente mesmo falou, que pode fazer a diferença na sua vida. Eu fico muito feliz de estar levando esse projeto para frente e contar com você, com a sua audiência. E eu espero, claro, você já está acompanhando o Papo Atualizado, já sabe, compartilha com todo mundo que você conhece. Manda para todo mundo, o máximo que você puder. Pega assim nos grupos do WhatsApp, manda nos grupos de todo mundo. Manda para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que você quer incentivar. Boas conversas, bons papos. Isso muda a ambiência da gente e a gente consegue evoluir, certo? E o outro ponto que você pode contribuir também é que você já sabe, Se você quiser colaborar com a sequência do nosso Papo Atualizado, estamos na primeira temporada. Se quiser dar essa sequência pra gente, você pode fazer um Pix para o Papo Atualizado. Tá aparecendo na tela o nosso QR Code. Pode ser qualquer importância. O importante é que você vai estar nos ajudando, nos valorizando. E você também pode patrocinar o nosso Papo Atualizado. É só entrar em contato conosco, www.fabatual.com.br. Lá você tem acesso ao nosso WhatsApp para poder saber como patrocinar, tá certo? Mas já vamos direto pro papo, sem muita conversa, porque eu tô com esse casal querido aqui, certo? O Sérgio Cabral e também a Renata Cerqueiro, Renata Cabral, ele que é corretor de imóveis e advogado e presidente do Cresce, está presidente do Cresce. E também a Renata, que é corretora de imóveis e fisioterapeuta e nutricionista também. É uma alegria ter vocês aqui. Bom dia, para mim é sempre um prazer, sempre uma alegria eu passar o que eu aprendi nesses 40 anos de corretagem de imóveis e nesses 20 de advocacia na especialização em direito imobiliário. Vou falar disso daqui a 40 anos e você, Renata, satisfação ter você aqui. Estou muito feliz de estar aqui, ter recebido o convite e vamos lá. Olha, eu vou começar pela parte que jamais chama a atenção sempre, Que é, um casal que tem a mesma atividade profissional. Como é trabalhar com a mesma atividade? Na verdade, ele foi a minha inspiração, Eu tive um relacionamento, eu namorei com um corretor de imóveis, casei com um corretor de imóveis e tive um filho dele. E durante todo esse percurso foi só admiração do quanto ele supriu bem a gente financeiramente, de quanto ele era bem sucedido. E é claro que eu quis acompanhar, E ele me deu todo o suporte, todo o apoio intelectual. Até meu curso do Cresce foi ele que pagou, O meu curso do Cresce. Inclusive, ele paga a minha anuidade. Então, assim, ele foi um professor e ele foi o meu admirador. Por isso que eu entrei na corretagem também. E aí, Sérgio, você enxergou um valor ali grande na Renata para poder entrar nesse mercado tão desafiador? Na realidade é o seguinte, Ela sempre teve o sonho dela e eu sempre fui, assim, partícipe dos sonhos dela. Quando a gente se conheceu, ela tinha 22 e eu ia fazer 47, então a diferença é de 25 anos de um para outro, e ela estava concluindo o curso de fisioterapia. Então, ela sempre quis ser a melhor da classe, ser a melhor fisioterapeuta, e eu sempre apoiei todos os melhores dela. Depois, quando ela teve o nosso bebê, e aí partiu para a alimentação, e foi ser nutricionista, fez algumas pós-graduação, eu participei em quase todas, indo presencialmente, levando-a até Recife, 18 meses, aquilo ali, e eu observava aquela vontade de ser a melhor nisso aí, ok? Só que o seguinte, aqui o mercado é muito restrito para a nutrição, como também para a fisioterapia. Pra você ter ideia, hoje um fisioterapeuta, em concurso, você vai ganhar aí R$8.800, R$2.000 mês. Certo? Se quiser ganhar mais, vai ter que trabalhar 12 horas por dia, ganhando R$2, R$3 por atendimento. Mas eu deixei ela levar o sonho dela, certo? Mas quando ela viu que o sonho dela, certo, não iria realizar os sonhos dela, sim. E aí eu disse, ela vem para corretagem. Porque como ela é perfeccionista, na corretagem ela vai se dar bem. Entendeu? E hoje até a gente conversando pela manhã, a gente sempre bate um papo, em especial o final de mês, Ela assustou com o custo fixo dela, entendeu? Ela disse, meu custo fixo está beirando a R$12.000. Significa que ela está ganhando. Sim. Porque quanto mais você ganha, seu custo fixo aumenta, entendeu? Então ela tem um custo fixo
nesse valor, aonde ela jamais iria conseguir sendo uma fisioterapia, a não ser que tivesse montado um estúdio de fisioterapia, um investimento grande, entendeu? E outra, trabalhando como ela quer. Então, quando a gente faz o que gosta, quando a gente ama aquele trabalho, a gente não trabalha, a gente se diverte. Então, eu sempre digo o seguinte, eu amo o que eu faço. Por quê? Porque todos os meus sonhos, essa profissão me realizou. Aí você pergunta, Sérgio, é fácil? Não, não é fácil. Não existe nada fácil, certo? Começo, em qualquer situação, em qualquer emprego, em qualquer... A não ser que você herde, né? Se herdar, tudo bem. Mas se você vai começar no escritório jurídico, se você vai num escritório de engenharia, não é? Médico, não é? Você tem que investir em você para ser reconhecido, não é? E trazer para consigo a credibilidade, que é a principal fonte de rendimento de um corretor, é a sua credibilidade, trabalhando com ética, certo? Pensando exclusivamente no cliente e não em você, você vai vencer. O segredo é esse. Quando você pensa em resolver o seu problema e não do cliente, certo? E aí você está fadado a, mais na frente, ter problemas. Mas quando você pensa no cliente, não, eu vou resolver o problema do cliente, não meu. Mas você resolvendo o problema do cliente, você vai resolver o seu. Né? Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. 40 anos na atividade de corretor, você falou que você Isso. tem. O que é que... vamos pegar aí, cada década, né? 4 décadas passadas, e sempre nas mudanças de décadas tem muitas mudanças, né? O mundo está evoluindo bastante. Isso. Então você viveu pelo menos 4 momentos da corretagem? Isso, vivi. O que é que você aponta do Sérgio quando começou lá atrás e o Sérgio hoje, olha, como corretor? O que é que mais te chamou a atenção nas mudanças desse mercado? Olha, a mudança primordial foi a tecnologia. Né? Tecnologia, se você não chegar para se atualizar, né? O Fábio atual está isso, para se atualizar o pessoal, né? Você, inclusive, teve palestra lá que todo mundo ficou muito grato com a sua palestra. E vieram parabenizar, né? Que sempre tem esse feedback do corretor. Então, quando eu comecei, porque veja bem, velho, eu sou de Fortaleza, Sim. Eu moro em Maceió há 42 anos. Eu vim transferido de uma empresa. Eu cheguei aqui com 20 anos, trabalhei até os 22 e fui para a corretagem com 22. Mas lá atrás, eu vendia salgadinho na praia. Minha mãe fazia coxinhas e esfirra e eu ia vender na praia, sábado e domingo. Foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego, junto com a minha mãe. Né? E durante a semana eu vendia salgadinho nas portas das fábricas lá em Fortaleza, que a gente morava num bairro pobre, mas pertinho onde tinha muitas fábricas. E aí minha mãe fazia esses lanches e eu ia vender. Né? E eu sempre sonhei, quem que não sonha morar bem? Quem que não sonha ter um carro? Eu até brinquei esses dias com meu filho, que eu dizia, ô filho, eu queria que você fosse meu pai, sua mãe e minha mãe. Né? Porque a minha esposa, a forma que ela trata o nosso filho, né? E as condições que eu, graças a Deus, estou tendo para dar ao nosso filho. E aí eu pensei nisso, né? Porque eu não tive nada de brinquedo. Eu fui ter minha primeira bicicleta com 16 anos, porque eu comprei com o meu trabalho, né? E aí o que acontece? A corretagem, quando eu comecei, como eu disse a você, muito difícil, ali na Ponta Verde, Jatiuca, quase que não existia nada em especial nos Telamares. A gente ia tirar plantão ali, tirava plantão numa sombrinha. Né? Eu tinha que lavar minha marmita para poder ter o almoço. E muitas das vezes eu tinha que rachar aquela marmita para poder ter a janta. Entendeu? Então, como eu estava dizendo logo outrora, é muito difícil ser corretor de imóvel. Mas, se você se preparar, certo? Se você estudar, se você ler, você vai alcançar seus objetivos. Agora, quem fica na muleta, botando culpa, não, eu não vendi esse mês porque o meu gerente não me ajudou, porque a empresa não anunciou, fica botando culpas em outros, né? E não em si mesmo, porque não soube aproveitar. Por exemplo, o cara que não foi na palestra do Fábio Atual que o Cresce promoveu gratuitamente, né? Ele poderia ter ido aprender como se faz. Né? Então, as pessoas às vezes botam a reclamação e não cumprem o que tem que fazer. Você leu quantos livros no ano? Né? Quando eu comecei, eu li realmente bastante. Algumas coisas que eu trago foi de livros que eu li. Certo? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que diz assim, está fácil, desconfie. Está difícil, você está no caminho certo. Por quê? Porque todas as coisas valorosas são difíceis de conquistar. Então, isso eu tirei do ano e botei e gravei isso. Entendeu? Porque realmente você consegue. Você imagina o seguinte: se você sonha em ter um bem material, vamos supor um bem material, né? Quando você conquista, você
bem aquela vibração. Vibra. Porque eu já fiz isso. Vibra. Pô, me ajoelhei, obrigado, meu Deus, ter comprado um bom carro, entendeu? Mudei de apartamento, não é? Quando você conquista uma pessoa que eu passei, por exemplo, todo mundo pensa que ela é minha segunda, terceira esposa. Uma vez eu fui postar um negócio para ela, é muito fácil. Hoje, ele é muito romântico, né? Ele vive postando. Hoje é muito fácil você, aí, sei lá, a pessoa falou lá que meu Instagram é livre. Sim, e as pessoas aberto. comentam o que quiser. Eu Sim. apago, às vezes, se for muito ofensivo. Sim. Se não for ofensivo, eu não apago, né? Às vezes ela quer, não apaga, eu digo, não, já deixa sou lá. diferente. Eu falo que o meu Instagram é uma monarquia, eu sou a rainha. É. Então, eu vou lá E aí bater. as pessoas dizem, muito fácil, você tá hoje com a menina nova, bonita e tal. É a sua segunda, a sua terceira pergunta. Não, é a minha primeira. Entendeu? Eu demorei muito a casar realmente. Era um cara bom vivan. Né? A corretagem me proporcionou que eu fosse um bom vivan. Porque estava solteiro, morava bem e tudo. E até construir a minha família. Quando eu consegui construir minha família, hoje o meu foco é minha família. A diferença de idade, tem algum conflito por conta da Não, diferença? não, muito pelo contrário. Eu não acompanho o Ela ritmo não dele, acompanha o na meu verdade. ritmo, às vezes, de sair noturno, entendeu? Sim. Essas coisas, ela tem que sair. Hoje a gente tá um casal, assim, digamos assim, top. Por quê? Porque a Renata gosta muito de viajar, certo? O sonho dela era conhecer Eu o até mundo. vi uma frase dela, né, falando que o dinheiro dela é para as viagens, né? E o dinheiro seu é para o dia a dia. Foi uma coisa assim. Isso. É porque Exatamente. a gente chegou num acordo, né? Porque ela E é bom via... demais viajar. bom demais viajar. Então, o que acontecia? Ela queria viajar. Eu disse, amor, eu não posso. Eu não posso viajar para o exterior todo ano. quantidade que eu A tenho. quantidade que ela queria, entendeu? Então, mas se você perguntar, Renata, quanto é que tu trocou teu carro? Entendeu? Quanto foi o seguro do teu carro? Quanto foi o emplacamento do teu carro? Você racha o condomínio lá com ele? Isso e aquilo? Não. Isso é minha obrigação. Você é o homem provedor. Isso. Como provedor, é minha obrigação. Certo? Agora, dia 31, certo? Eu paguei todos os emplacamentos dos nossos 3 carros, né? Todos os IPTUs dos nossos imóveis, tudo nosso, quem assume sou eu. E eu faço a planilha dele, eu tava até brincando que ele me deu um conversível agora, eu disse, quando eu vi o emplacamento, se a gente separar um dia, você vai ficar com esse carro, que eu não quero não. Ela viu o preço do emplacamento do carro, entendeu? Aí então o que acontece? Ela começou a ganhar o dinheirinho dela, né? Ela disse, eu quero passar o meu aniversário em Cancún, que foi a primeira viagem que nós fizemos para fora. Não foi a primeira que nós fizemos para fora. A gente tinha feito algumas bancadas por mim. Sim. Mas essa bancada por ela. Sim. Aí ela disse, não, vou. Aí fez o aniversário dela lá em Cancún. E eu fui junto, fui convidado, né? Gastei nada. Eu levei alguns dólares para poder, logicamente, eu tenho que pagar alguma coisa. Nós outros, aniversário dela, Miami. Aí chegamos em Miami, tem um restaurante. Quando ela vai escolher o restaurante que nós viajamos, ela não escolhe assim a comida, não. Ela pode o melhor restaurante ou mais caro e quer ir. Quem E faz aí, o roteiro? eu não faço nada. Você cuida de nada. Nada. Daqui a pouco ela vai Não sabe correr. nem pra onde Ela vai vai. contar um perrengue chique que tu vai ver. Sim. E aí chegamos lá no restaurante chamado Jovia, lá em Miami. Era o jantar dela. Eu tinha a obrigação de pagar, né? Porque era aniversário dela, tudo. Mas tô lá, eu tomei 3 drinks, quando veio a conta, quase $500. Aliás, mais de $500, porque você tinha dado a gorjeta, né? E aí essa mulher arrastou da bolsa dela, pagou, que eu fiquei assim, homem, eu vou nem me coçar. Já que ela puxou dela e pagou, quem sou eu para coçar? Então é isso. Então a gente tem essa cumplicidade, essa conexão. Ela dizia, o meu dinheiro é meu, ela podia estar botando no banco lá, só juntando. Não, mas ela quer viver. Então Experiência. a gente fomos passar, a gente foi jantar no Mandarim Oriental, de frente ao Central Park, o aniversário dela. Né, lá em Nova York. Então a gente está sempre indo. Fomos a Paris, aniversário dela. Quem bancou? Todas essas viagens, quem bancou foi ela. Né? Por quê? A condição, né? Logicamente, uma condição que ela tem, mas que eu permito ela fazer essa condição. Por quê? Porque o que tem de prover sou eu em casa. Sim, no dia a dia. Entendeu? A escola do meu filho, ela ainda paga digamos assim, o lanche dele, porque é uma coisa até surreal, que uma criança lanchar por mês R$800 numa escola, é o preço de muitas escolas por aí, não é? Eu banco a escola. Come bem. Come bem, o menino come bem. Come né? bem, viu? Então essas coisas pequenas, a gente não faz muita conta. E o bom da Renata é o seguinte, ela não faz conta comigo de coisa pequena. Muitas das vezes a gente sai para um lanchinho, alguma coisa assim, aí chega a conta, ela, mas eu já paguei. Entendeu? Essas continhas, às vezes, até mesmo bairro, a gente vai no Lopano, às vezes, almoçar, quando eu olho, já paguei, vamos embora. Entendeu? Então, isso é cumplicidade. Sim. Certo? Aí, quando você escolhe uma esposa, escolhe uma mulher para casar, ela tem que ser parceira. Porque não é só, porque você é homem, você tem que pagar. Não. Aí eu fico tão feliz, porque é o seguinte, o cara bem mais velho, né? Aí a pessoa, esse coroa aí, ela tá... Mas a
corretagem que nos permitiu isso. Então, ela hoje é uma expert, né? Eu tenho muito orgulho da minha esposa, porque ela é perfeccionista, né? Quem aluga apartamento com ela é 5 estrelas no Airbnb. Então, é uma pessoa que, ela inclusive, ela é uma super mãe, uma super profissional. E a fisioterapia, certo? O que acontecia com ela, ela se especializou em respiratória infantil. E muitas das vezes ela chegava em casa, e eu acompanhei isso, ela chorava. Por quê? Porque ela ia atender uma mãe que a mãe não tinha condição de pagar. Ela atendia de graça. Sim. Ela fazia isso, entendeu? E aí ela dizia, ela teve uma vez, não foi, que você me contou, que a pessoa... Ela não estava monetizando. Não estava monetizando, muito pelo contrário, a sensibilidade dela. Se ela fosse uma médica pediatra, com certeza a gente escuta, às vezes, uma pediatra que vai atender uma criança, não, só vai se a mãe pagar. Ela não, se ela fosse uma pediatra, ela atenderia. Entendeu? Ela tiraria pelo menos, digamos... Porque quando Deus dá, é bom que a gente doe também, entendeu? Sim. Por exemplo, com certeza ela dizia, escolher um dia, uma hora para atender só pessoas carentes. Entendeu? Então, na fisioterapia, ela fazia isso. Teve uma mãe que uma vez quebrou o cofre... Corretagem não vai dar a casa de graça. É diferente. Eu falo, corretagem é luxo. É luxo. Corretagem é luxo. Aí é diferente, não é necessidade. Na questão do meu caso, né, de alugar por temporada. É uma sensibilidade. Aí vai quem pode, né? Aí a pessoa, por exemplo, o médico passava, porque a criança com muito catarro no peito, né? Ela conseguia tirar todo o catarro. É impressionante, às vezes, o que ela mostrava, o que tirava de catarro da criança. Aí o que acontece? Teve uma família que quebrou o cofrinho para poder pagar as sessões. Sim. E as sessões era barato, R$70, pô, entendeu? E aí, quando ela viu que a mulher quebrou o cofrinho, ela não recebeu, não. Disse, não, vou fazer, entendeu? Então, esse é o perfil da Renata, entendeu? Então, o nosso filho, ele é criado assim, o retorno, entendeu? Não é só fazer para receber, entendeu? Eu ajudo. Alguns, tem lá São Domingo, Casas Amarelinhas, sempre mensalmente eu contribuo com alguma coisa. Né? Deus me deu... Você está dando de volta para a sociedade. Isso, Deus me deu a capacidade de eu ganhar. Então, se eu puder ajudar, eu ajudo. Atrapalhar ninguém que eu não vou atrapalhar. Quais são os principais pontos de convergência, Renata, entre você e Sérgio, no ponto de vista dos imóveis, da corretagem? Onde é que vocês se alinham aí? Já deu para entender que o Sérgio ele mais vende e você mais aluga e vocês têm imóveis, não é isso? Na verdade, eu vendo também, vendo muito para investidores. Sim. Né? E como eu sou muito focada nessa questão do aluguel por temporada e tenho esses clientes, os investidores, eu sempre peço ajuda a ele para concluir uma venda. Por quê? Porque eu acho que eu sou muito boa no aluguel, muito boa para explicar o que aquele cliente vai receber, vai ter retorno, e ele é muito bom para finalizar a venda. E você acaba que você fala com propriedade, porque você tem os seus próprios imóveis que você aluga. Então, para quem quer investir para alugar, você já tem essa expertise para passar. Exatamente, já passo tudo, e inclusive passo... Ela tem números, né? Ela tem números, passo relatórios. Números são esses. Sim, exatamente. Tem dados, você compra um apartamento, teve um colega nosso agora, um amigo, né, que tem um apartamento na Ponta Verde, que esse apartamento ele monetizado mensalmente, ele dá R$3.000, R$3.500. Ele faturou no mês de janeiro R$10.000. No aluguel por temporada. No aluguel por temporada. É isso que acontece. É um mercado que está crescendo. Mas aí você tem que ter um profissional que faça a situação. Porque muitas das vezes o proprietário ele não tem essa expertise nem tempo. Por exemplo, vou citar um exemplo, um profissional, não é, que consegue investir bem, que é médico, não é? O médico ele está trabalhando ali feito um louco, não é? E consegue investir. Aí o que acontece? Ele vai ter o trabalho de administrar, né? Administrar um apartamento por temporada. O cliente chega de madrugada, de manhã, de tarde, tem que receber, tem que levar uma pessoa para limpar, quebra um ar-condicionado. Não, aí você tem que ter um profissional. Você tem uma administradora nesse sentido também? Tenho uma administradora, mas eu sempre falo que eu não tenho medo do trabalho. Eu acabo que muitas vezes eu coloco a mão na massa para ficar perfeito, quando não tem... Eu não vou deixar o meu cliente perder Então você atende o cliente ponta a ponta. Ele pode comprar de você e depois você mesmo administrar. Exatamente. E eu faço isso, exatamente. Eu estou reduzindo o meu número justamente para só administrar os apartamentos que eu vendi. Hoje, no Barra Balho, é exclusivamente os apartamentos que eu vendi, que eu administro. E aqui também, né? Os que eu estou alugando, vendendo por fora, estou com um no francês também, que eu vendi. Aqui em Maceió, eu vendi. Então, eu estou dando essa exclusividade com o meu cliente. Porque além de ter números na rede social, eu tenho essa autonomia de dizer que eu sei receber o cliente de forma
mimar, de ver se está tudo ok, de ser 5 estrelas em faxina, em limpeza, que às vezes tem coisas que naturalmente o cliente que aluga não percebe. Uma falhinha que eu sempre digo para minhas camareiras, o apartamento tem que estar como se ninguém nunca tivesse usado. Vai ser a primeira vez que aquele cliente vai usar. Então, eu começo com a venda e termino dando o lucro para o cliente. É o chamado detalhe. São os detalhes que fazem a diferença. É que faz a diferença. Exatamente. Hoje tem uma polêmica recente, agora dessa última semana, de um resort que teve uma questão de uma câmera escondida, não sei se você viu. Vi. Os clientes, eles têm essa preocupação quando chegam para vocês, assim, de chegar e falar explicitamente sobre... Porque ultimamente, né, tem acontecido de forma, não só em Airbnb, mas também nos hotéis, né? As pessoas ficam com esse receio de, será que vai ter uma câmera? Como é que vocês estão lidando com isso? Eu não tenho muito esse problema, a gente deixa muito claro, né, que a gente tem muita preocupação de receber o hóspede, de que ele se sinta em casa. Então, assim, eu não tenho muita preocupação com isso. Eu acredito que pode se chegar e procurar. E essa questão do hotel, eu estava até pensando esses dias, que eu acredito que nem foi o hotel. Eu acredito que deve ter sido algum hóspede que passou por lá e botou para ficar vendo em casa, né, porque... Com qual sentido fazer isso, né? Qual o sentido de fazer uma coisa dessa? Então, e além do mais, o meu Airbnb é muito voltado para famílias, né? A gente não recebe muitos casais, é mais famílias. Os pais dividem quarto com os filhos, geralmente. Então, assim, o meu público não se preocupa muito com isso, mas eu sei que... Credibilidade. O dela, para você ter ideia, ela aluga muito pela página social dela. 90% a Renata entrou no mercado imobiliário porque é o seguinte, o que aconteceu? Como é que eu vi? Eu vi que ela teria condição de entrar no mercado imobiliário, certo? Então, nós temos um apartamento lá no Barra Bali e a gente tinha outro apartamento também no Francês, né? E aí, esse apartamento hoje, ele tem uma... Só para situar, tá? O Barra Bali fica na Barra de São Miguel. Barra de São Miguel, aqui em Alagoas. Aqui em Alagoas. E aí, o que acontece? Esse apartamento é um apartamento que ele rentabiliza muito, né? Mas antes, nós passamos, eu acho que uns 2 anos, foi, moço, sem alugar. Tava a nossa roupa lá, e burrice. Eu até reconheço que era burrice minha. Por quê? Porque era só pegar uma mala e levar. Mas tinha minha roupa lá, não queria. Mas quando eu vi que eu estava rentabilizando dos nossos clientes, aí eu digo, não, fazer o nosso. Conversei com ela, certo? À época, cheguei para ela, dei a chave e disse, apartamento aqui, eu não quero saber de uma troca de lâmpada. A administração é sua. Você vai rentabilizar, eu sei que dá para você pagar, eu sei que dá para você rentabilizar o seu salário mensal, ok? Então, só quero que você tire pelo menos alguns dias que não estiver ocupado para a gente usar também. Não é? Né? Mas foi bobeira porque não teve jeito. A Renata, ela começou a fazer isso, né, no nosso apartamento. E aí as pessoas que viram o resultado dela começou a pedir para ela alugar os outros. Mas eu, na época, eu era conselheiro federal do CRES, eu digo, não, senhora, como é que a senhora vai trabalhar se não tem CRES? Espera aí, vou ter que tirar, não alugue de ninguém. Eu achei uma boa aí ideia. Liguei, né, paguei o curso, tiro o curso, claro, dessa demanda. Entendi, aí ela começou a pegar 1, 2, 3, aí começou e ela viu que o resultado financeiramente para ela era bom. Trabalhava pouco que eu digo o seguinte, 3 vezes na semana. Ter que manter poderia ter, por exemplo, a gente nunca teve secretária, desde quando nosso filho nasceu, certo? A um certo momento nós tivemos uma secretária, né? E essa secretária passou somente 2 anos, certo? E aí, como a gente gosta de viajar, eu vou lhe explicar por que a gente viaja também isso. Essa secretária, quem pagava era ela, certo? Então, vejamos o seguinte, para a gente poder viajar, uma viagem internacional hoje gira em torno de 50 a 60 mil reais, para você passar 10 dias confortável no hotel bom, com aluguel de casa, essas coisas todas, né? Então, vejamos, 60 mil reais mais ou menos. Então, uma secretária hoje, ela nos custa 30 mil reais no mínimo, ano, certo? Salário e agregados. Isso. Então, aí a gente já tem 50%, certo? Os outros 50% nós vamos buscar como? Economizando e vendendo, não é? Então a gente economiza, por exemplo, a gente jantava todo final de semana, saía na quinta, sexta, sábado, jantava fora. Então, vamos sair, ela escolhe um final de semana, eu escolho outro e a gente janta num bom restaurante e aí você já economiza pelo menos mais 15 a 20 mil reais ano. Então é isso. Então as pessoas... E vocês conseguem fazer aquela viagem dos sonhos que deseja fazer e vivencia aquela experiência. Claro, porque é o seguinte, digamos assim, eu ajudo em casa.
Se chegar, tiver lá a louça do almoço, eu chego 6, 7, eu vou lá e limpo tudo, deixo a pia limpinha. E eu cozinho o final de semana. Meu filho adora baião de 2. E eu faço. Eu estou fazendo aqui, eu sou diferente da Renata. Ela faz e deixa lá tudo amontoado. Né? Eu já estou falando que quando termina a minha pia tá limpinha. Né? A dela não, tá tudo. O que eu faço? Eu vou lavar a louça dela. Né? Quando ela faz o almoço ou quando ela faz a janta, eu faço. Porque ela não sabe fazer e já lavando. Eu vou fazendo e já vou lavando. Por exemplo, se eu usei uma panela, aquela panela já se limpou, já guardo. O prato, mesma coisa, entendeu? Então já deixo tudo limpo. Então isso, a gente deu certo por conta disso, não é? O quarto, me ajuda aqui a limpar. Pronto. Ela pega aqui a corda, ela pega aqui o aspirador, limpa o apartamento. Então a gente hoje tem um diarista que vai uma vez por semana para fazer o pesado, que é o quê? Lavagem de banheiro, essas coisas, entendeu? Mas no dia a dia a gente se ajuda e pronto, se economiza e aí a gente pode ter essa condição de viajar. Você não pode ter tudo na vida, né? Esse ensejo da viagem, a gente tem um quadro chamado Perrengue Chique. Aí eu queria que vocês contassem algum perrengue chique que vocês já passaram nessas viagens aí. A gente já passou muitos, né? Especialmente, assim, eu não gosto de passar perrengue, né? Eu tenho um agente que é o Michel, que é maravilhoso. E, assim, eu sei tudo, eu pesquiso a viagem, eu gosto desse pré-viagem, né? Só que o Sérgio, ele não sabe nem o destino que ele vai. Quais são até já fica como dica, quais são os pontos que você faz essas avaliações antes de decidir o destino, onde vai ficar, Exatamente. etc. Pode passar essas Como a dicas. gente tem essa liberdade de data, eu pego um mês de baixa temporada, até porque na alta temporada eu trabalho demais. Então, assim, se eu for agora na alta temporada, eu vou pagar o dobro da viagem. Já tem um ponto aí para você que você percebeu, né? Você que é corretor de imóveis, você já sabe que você tem liberdade de tempo. Isso. Exatamente. Então você pode escolher o seu melhor período para poder viajar. Mas... Exatamente, eu acho massa um período maravilhoso, né? Eu tenho esse problema de... Coincide ser o aniversário dela. Aí ela acha maravilhoso eu também. Trabalho muito em janeiro. E é baixa. Trabalho muito em fevereiro e março. A gente já está entrando em outono, principalmente na Europa. E daí eu pego a passagem aérea, que é o primeiro passo que eu faço a passagem aérea. Se Deus me permitir eu comprar a passagem aérea, ele vai permitir eu fazer essa viagem. Ah, sim. Então, já entra como a linha de corte. Eu compro a passagem, aí depois eu vou vender estadias de hotel, aí depois as atrações, aluguel de carro, eu vou fazendo isso por etapas, eu não faço tudo de uma vez, por isso que eu não sinto esse valor todo que eu gasto. Ele fala uma viagem internacional de 50, 60 mil, ele não tá por dentro de quanto é uma viagem internacional, porque a gente acaba gastando muito mais do que isso, quando coloca na ponta do lápis, né? E daí eu faço, e o Sérgio acorda, ele não sabe nem o que ele vai fazer, ele não sabe nem o dia que ele vai viajar, ele tem alguma coisa alguma coisa em março, deixa eu lembrar. Qual o dia mesmo que a gente vai viajar em março? Porque nem isso ele sabe. Então, eu programo tudo. Aí teve que a gente foi comemorar meu aniversário em Nova York e acabou indo para Orlando e Miami também. Eu disse, tá tudo pago, tá tudo reservado, tá tudo resolvido. A única coisa que eu vou precisar é da sua habilitação, porque lá... tem que ser física. Da habilitação física pra gente poder pegar o carro. Tá bom. Uma semana antes, só precisa... Até a mala eu faço, tá? Só preciso da habilitação. Quando chegou lá, cadê a habilitação? Ele, não trouxe. Eu disse, como assim? Mas eu tenho a digital, mas eu falei que não serve a digital. Foi, é? A gente teve que ligar para um amigo nosso que mora em Orlando. O bom de ser corretor é isso. É que você tem amigo em qualquer canto, velho. Lugar. Aí eu estou em Orlando, ela ficou louca. E agora? Ia ter que pegar um táxi para ir pro hotel, né? Eu só te pedi isso. Porque eu só te pedi isso. E a chamada foi essa. Ela fez todo mundo... E pior é o seguinte, uma fila miserável. Só te pedi isso, seu miserável. Só fez aí isso, era só... Calma, take it easy, my friend. Peguei aqui o celular. Meu amigo Alberto, onde é que você está? Eu estou na minha casa. Eu digo, se é Oriente, vem até o aeroporto aqui me pegar meu carro, porque... não é possível, negão. Quando eu contei a história, ele ria. Ele já chegou rindo, né? Aí ele, gentilmente, foi até o aeroporto, porque só amigo faz isso, né? Aí o Alberto saiu da residência dele, foi até o aeroporto lá de Orlando. Aí tirou o carro. E outra coisa, ele teve que tirar o carro até lá fora. Não adiantava eu pegar o carro na locadora. Porque aí lá você tira o carro, teve que ir até lá fora. Ainda tem essa burocracia física? Tem. Hoje tudo digital. Aí tudo no nome dele. E outra, né? Ele teve que passar no cartão dele, tudo no nome dele. Eu tive que transferir para ele, porque o carro estava indo no meu nome. Amizade é tudo. E aí foi só isso. É um perrengue que... Como a gente viaja com criança, eu tenho medo de perrengues, na verdade, né? Eu tenho medo de colocar o Sérgio em qualquer situação de risco ou de que ele não goste. Então, o meu é tudo muito planejado. Bem planejado antes. Planeja mesmo. Hotel. Uma viagem inesquecível.
uma viagem inesquecível, acho que em Nova York. Para mim, Nova York também. Nova York, quem for, maravilhoso. O que é que vocês mais recomendam para a pessoa fazer em Nova York? E jantar no não sei o que, oriental. Mandarim Oriental. Mandarim Oriental, de frente ao Central Park. Coisa mais linda. Nova York você nem tomar um vinho lá. Você não precisa nem gastar dinheiro com Nova York. Todo lugar que você anda tem uma história. Tipo Central Park, todos os filmes que você assistiu foram gravados lá, né? Quem é fã tem muita memória afetiva. Muito. Aquele Esqueceram de Mim, Sim. Homem-Aranha. Em todos os outros filmes tem uma parte. Tem que ir lá no touro, pegar no cunhão do touro para poder ficar milionário. Você pega lá e dizem então, que assim, transmite. É uma coisa lá que você. Na Wall Street. Que você faz tudo andando, que você se encontra em tudo e que você revive tudo que você passou a sua adolescência e infância toda assistindo, né? Mas eu falo Nova York porque eu já fui muitas vezes pra Disney, né? Mas toda vez que eu chego no Magic Kingdom, na Disney, eu choro. Porque, assim, foi meu sonho de infância, foi meu sonho da vida toda. Meu. Ainda não realizei, mas vou. Se tiver filho, vá. Mesmo se não tiver filho, o povo fala, seu filho com 3 anos... Não, você velho, você vira... Eu chego lá, velho, a primeira vez que eu cheguei, quando eu vi o sorriso dos dois... Né? Que eu consegui a primeira viagem para Disney, quem proporcionou fui eu. Né? Depois ela pagou as outras 5, quem pagou foi ela. Mas a primeira quem pagou foi Disney, eu. Aí eu olhava assim para os dois, cara, a minha alegria de ter proporcionado por dois aquilo ali, porque o Serginho enlouqueceu. Ela chorava. Né? Aí se veste. A Disney é encantadora. E eu, já perto dos meus 50, né? Foi a primeira vez, Serginho, foi para Disney com 3 anos a primeira vez. Né? Já é a 5ª que ele vai. E aí, você proporcionar isso para a tua família, né, é um sonho. Né? E isso a corretagem me proporcionou. Né? Fazer com que a gente fosse lá. Você trabalha para fazer o outro feliz. Isso. Né? É bom quando a gente faz isso. Quando você tem família, quando você vai com a família e que você vê a sua esposa lá rindo, chorando, né? Chorando de alegria. Sim. O seu filho lá vestido de garatiço, né? Que ele tava lá. Largatiço, aliás. E brincando. Cara, é só você vivenciando a Disney, só quem já foi e quem não foi, sonhe e tente realizar, porque vale a pena. É importante demais. Eu amo viajar. Eu já viajei para muitos lugares também. Ainda não fui para os Estados Unidos. É uma pendência ainda. E é um sonho, um desejo muito grande de ir para Disney. Eu sempre digo... toda hora eu estou dizendo assim, eu estou envelhecendo e aí estou percebendo que algumas coisas que eu fazia eu já não consigo fazer mais. Eu tenho que correr logo para Disney para poder conseguir ir em todos os brinquedos. Porque tem alguns que eu já fico tonto que antes eu não ficava. Olha, eu sempre digo o seguinte, sonhos, né? Todo mundo tem um sonho. Então, eu costumo dizer o seguinte, sonhos, ou você os realiza, né? Ou muda, entendeu? Ou você posterga um pouco. Eu, digamos assim, eu tinha um sonho na minha vida, por ser motociclista, era de fazer a Rota 66, sim, certo? Então, eu digo, eu vou fazer. Eu tinha ido a 2 eventos de motociclismo lá nos Estados Unidos, que chama Daytona Bike Week. Dá em média 30, 40 mil motociclistas nessa cidade. Então eu fui a primeira vez, inclusive eu fui logo quando eu a conheci. Ela não queria que eu fosse, eu disse, já está pago tudo, minha santa. Peraí, é meu sonho, aí fui. Daytona Bike Week. Depois eu fui com ela. Ela viu, né, amor? Um evento fantástico. E eu tinha um sonho de fazer a Rota 66. Todo motociclista que tem Harley Davidson tem sonho de fazer, não é? A Rota 66. Mas eu não fiz antes. A primeira vez eu queria ir com 40 anos, não consegui. Porque mandei a minha filha fazer uma imersão nos Estados Unidos. Depois, 50 anos eu vou fazer a Rota 66. Aí não consegui, porque tive que mandar a minha filha fazer uma imersão lá na Inglaterra. Então, prioridades, não é? Investimento, troca de apartamento, qualquer coisa, prioridades acontecem. Até que em 2021 eu peguei o tal do coronavírus. E passei 16 dias internado na Santa Casa com o pé na cova. Né? Pé na cova. E aí o que acontece? Quando eu saí de lá, saí no dia 22 de maio. Flamengo campeão carioca, num sábado. Quando eu cheguei em casa... Já vi que você é vascaíno. Peguei um flamenguista doente, né? Aí saí no dia 22 de maio da Santa Casa. No outro dia, peguei o American Express e disse... compre a nossa passagem para a Rota 66. Quero fazer Los Angeles e Las Vegas. E aí ela começou a programar, porque
existe... Você viu ali eu tinha que realizar meu sonho. Eu preciso. Eu vou morrer sem conhecer, sem ter feito a Rota 66. E aí o que acontece? Isso foi em maio, né? A gente foi um ano depois. A gente foi em agosto, que é a pior época de ir para a Rota 66, viu? Aqui, quem quiser ir, não vai em agosto, que é muito quente. Entendeu? Mas eu consegui três malucos que tinham o mesmo sonho, que quando eu disse que ia todo dentro, negão, e fomos 4 amigos, sabe aqueles 4 caras lá em Las Vegas, que a gente chegou, alugamos as motos, que as motos potentes. Cara, eu me arrepio. Alugamos as motos, ela fez todo o roteiro, aí você entra na Rota 66, aquele sonho que se realiza, você bota a bandana, o capacete que eu usava, eu levei uma cuia, porque lá não é obrigatório você ter o capacete, entendeu? E aí você entra naquelas vias do Velho Oeste, tudo, que a Rota 66 foi criada ali, ela liga os Estados Unidos de uma ponta a outra. Nós paramos num hotel, cara, que esse hotel, ele foi construído em 1940. Ainda está quase do mesmo jeito. Ele é feito umas tendas de índio, entendeu? Em São Bernardino. Em São Bernardino, no meio da Rota 66. E nós tivemos que... vai dormir nesse hotel. E foi lá também, que foi o primeiro McDonald's. O primeiro, nós fomos lá entrando. E engraçado que outro perrengue chique da nossa viagem foi isso. Primeiro, vamos comer lá no McDonald's. Vamos tomar café da manhã lá. Quando chegamos lá, cara... Era um museu, a porra. A gente chegou lá para comer. O primeiro McDonald's foi um museu. Eu digo, como assim? A gente querendo comer. Então... Foi para mim, a viagem inesquecível, além de Nova York, foi a Rota 66, que foi um sonho que eu tinha desde a adolescência, que esse sonho ele foi criado, eu não foi como de pequeno que eu queria, né, que eu sonhava em ser jogador de futebol, que sonhava em alguma coisa assim, foi um sonho criado por eu ser apaixonado por motocicleta. E aí eu digo, vou fazer a Rota 66, que eu via as pessoas falar, via amigos que tinham condições de ir, eu digo, não, vou trabalhar e vou. Foi aí chegamos lá. Que a gente fez sem Serginho. Foi a primeira viagem que a gente fez sem o Serginho, foi exatamente, mas como eu tenho um avô, um sogro e uma sogra muito presente, cara, esses caras vieram de São Paulo, passaram os 12 dias que a gente passou viajando, eles vieram cuidar do nosso filho. Então eu sou muito grato ao meu sogro e minha sogra, apaixonado por eles, por conta disso. Então eles vieram tomar conta do nosso filho, né? E nós fomos se divertir. Aí em Las Vegas, né? Vega, o que se faz em Vegas, Las Vegas. Aí nós quatro matutos aqui, né? Mas, graças a Deus, foi uma farra muito boa e ela fez uma surpresa, né? Alugou uma limusine, que nós também tinha uma limusine lá pra gente passar a noite rodando de Vegas. Dona Renata, e aí foi uma farra fantástica. Tudo o quê? A corretagem que nos proporcionou isso aí. E ele é muito assim, de sempre pensar muito na gente, pensar no filho, no Serginho, em mim, nas contas dele que são muito altas. E essa semana eu estava abrindo a gaveta dele, meu Deus, ele... Tanta conta caríssima que eu tava fazendo o relatório do mês do pagamento deles, tomei um susto. Eu disse, ele não para comprar cueca pra ele. As cuecas deles estão aqui, se acabando. Aí eu fui lá, comprei cueca nova pra ele, coloquei lá. Pra você ver, assim, de tanto que ele coloca tantas coisas, a gente tanto como prioridade, né? Que ele esquece, às vezes, até dele mesmo. O que é que... já deu para perceber, né, gente, que eles amam a corretagem, é o que eles fazem, né, o Sérgio há 40 anos. Você já falou das transições, só que uma coisa que ficou marcada aqui para mim, você falou que quando você chegou aqui era de um jeito, né, você com 22 anos e tal. A Maceió de 22 anos atrás, e aí pegando o advento do novo... dos investidores em Maceió estarem comprando os estúdios, os apartamentos. O que é que você enxerga assim da Maceió de 40 anos atrás para Maceió de hoje, com esse advento do comprar para investir, da galera vindo de fora, ou nem vindo, né? Comprando lá de fora. Não, tá comprando de fora mesmo para vir, nem vem, compra de fora mesmo, só para administrar, só para rentabilizar. O que acontece? Quando eu cheguei em Maceió, 40 anos atrás, nós tínhamos 450 mil habitantes. Certo? A Ponta Verde quase que não existia. Eu contava... Sem prédio nenhum. Eu contava o número de prédio. Engraçado que eu morei com um amigo meu chamado Marcos Ayun. O pai dele deu um apartamento para ele na Ponta Verde. E uma vez a gente sentado lá na varanda do apartamento, era um andar alto, eu saí dizendo aquele prédio... Eu disse o nome de todos os prédios. Porra, Cabral, impressionante. Sabe, todos os prédios eu conheço todos. Entendeu? Hoje é impossível. 450 mil habitantes. Hoje, Maceió deve estar beirando a 1 milhão já de habitantes. Sim. 980. Está perto de 1 milhão, se não tiver um pouco mais já, entendeu? Aí o que acontece? Eu lembro que eu participei de um lançamento chamado Edifício Côte d'Azur. Côte d'Azur, na Beira-Mar, foi a Habital que construiu. 103 apartamentos, certo? E aí o que acontece? A gente dizia assim no mercado, porra, mas quarto e sala, não vai dar. Maceió não suporta mais tanto quarto e sala. Entendeu?
O mercado, ele gira, filho. A cidade cresceu. Hoje, Fábio, nós vamos ter entregues daqui a 3 anos mais de 5 mil unidades de estúdio e quarto-sala. Sabe que número é esse? E tem demanda, né? E tem demanda. Tem demanda, porque entendeu? O turismo aqui... Aí eu vejo, lotado, né? eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não, mas vai estourar. Eu digo, sim, mas fora esses 5 mil estúdios e quarto-sala que você entregue, nós temos mais 14 hotéis em construção. Entendeu? Tem demanda? Tem. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai ficar mais barato você vir para Maceió. Por quê? Porque você vindo a Maceió, você vai ter uma estrutura melhor e mais escolhas. E isso faz com que o preço baixe. O que nós precisamos, é aí a parte governamental, certo? O que é? As passagens. Está muito cara em Maceió. O governo não teve que fazer. O pessoal prefere ir para Aracaju ou para Recife para poder. A gente viaja por Recife. Mas por quê? Porque, infelizmente, o governo às vezes não pensa. E o nosso governo, o que fez? Muitos aviões vinham para cá para abastecer, por conta do ICMS do combustível. E o governo é que parou os outros estados. E aí tirou, digamos assim, a rota de várias rotas, entendeu? Porque as empresas vinham, dormiam aqui, abasteciam e iam embora. Então Maceió tinha voo direto para Recife, ainda tem, né? Mas poucos, mas tinha muito mais. Azul, né? Voo para Rio, São Paulo, tinha voo direto para várias cidades. Hoje, por exemplo, se eu quiser ir a Fortaleza, eu tenho que ir para Brasília ou São Paulo para ir para Fortaleza. Se eu quiser ir para Salvador, eu tenho que ir para Brasília, São Paulo para depois ir para Salvador. Entendeu? Então, devido a isso, então o governo tem que entender e fazer a sua contribuição. A parte privada está fazendo a sua parte. Entendeu? Segurança. Hoje, graças a Deus, Maceió sempre foi uma cidade segura. Né? Raramente nas periferias acontece onde acontece como toda grande cidade, certo? Mas Maceió é uma cidade respeitada. Né? Nós não temos aqui aquele crime organizado na Ponta Verde, né? A gente vê talvez na favela por conta de falta de infraestrutura do próprio governo. Quando eu cheguei aqui em Alagoas, aqui antes, né? Tem 15 anos que eu estou aqui, tinha um passado que condenava Alagoas por ser uma cidade perigosa. E hoje não é, né? Perigosa no sentido que tinha muito assassinato. Era mais mas na realidade era mais isso. Crime de mando, com o que acontecia? Mais crimes políticos, entendeu? Então você tinha esse tipo de crime, realmente. Assalto a bancos. Teve alguns, nós tivemos um excelente secretário de segurança, né, que chegou e disse assim, olha, aqui não, viu? Vocês vão se criar no outro lado. Eu não preciso nem dizer o nome, que todo mundo já conhece. Foi um dos melhores secretários de segurança que nós tivemos. Eu tive o prazer de conhecê-lo. É um amigo ainda, graças a Deus está vivo. E aí o que acontece? Eu disse, ó, aqui em Alagoas tem dono. Né? Vocês corram, que aqui o dono é o poder público. Vocês corram para outro canto. Então, agora, a segurança, hoje você anda na Ponta Verde, lógico que tem, uma vez ou outra tem um assalto, alguma coisa, mas não é aquela... teve 3 assaltos na Ponta Verde esse mês. Teve arrastão, não tem. Isso não tem. Seguro, muito seguro. O turista vir pra cá. Turista, a gente vê o turista sentir isso. Uma vez eu estava jantando com ela no Antiaco, e a gente estava ia saindo um grupo, né, de 8, não foi, 12 pessoas, e perguntaram, a gente está no Hotel Ponta Verde, é seguro a gente... Era 9 horas da noite. É seguro a gente ir pela beira, caminhando, conversando, porque é pertinho. Então, para o Antiaco deve dar 700 metros. Eu digo, não, pode ir tranquilo, não vão ter problema, entendeu? Em outra cidade você não consegue fazer isso. Sérgio, como presidente do Cresce, né? Como é que você enxerga hoje esse movimento das construtoras? Há uma união, por exemplo, do CREA e dos outros órgãos que são relacionados ao mercado imobiliário em Alagoas, ele é unido? Sim. E aí o mercado imobiliário está planejando o futuro de Maceió junto com os poderes públicos? Sim, sim. Veja bem, qual é o nosso principal parceiro? A ADEME. A ADEME é a Associação das Construtoras, certo? Então, quando você vai comprar um imóvel, você vê aquele selo ADEME, você já sente segurança, porque a ADEME, ela procura dar mais segurança às construtoras, em compras, em tudo. Porque quando você compra uma geladeira, é um preço. Quando você compra 100, é outro, certo? Então, quem está ali aderindo à ADEME, você tem condições de comprar cimentos, tijolos e etc., outros insumos, certo? Que você consegue baratear, entendeu? Então, o que acontece? Qualquer lançamento, né, a gente participa, o Cresce, os corretores participam, nós somos chamados, algumas construtoras, olha, o que vai lançar, o que a gente pode lançar nesse terreno? O poder público ele tem que entender que precisa melhorar muito.
qual é o entendimento do poder público? A aprovação de projetos. Cara, é inadmissível se passar 1 ano e meio para aprovar um projeto. Então a prefeitura tem que fazer o quê? Urgente, concurso para arquitetura e engenharia para a prefeitura. Porque a cidade cresceu muito, os caras têm que examinar, né? Eu não posso nem botar culpa nos coitados dos arquitetos e engenharia que tem lá, porque estão se aposentando e não está entrando. Então, como é que uma cidade quer crescer, que vai gerar quantos IPTUs? Eu estou falando em 5.000 unidades que serão entregues. Quantos IPTUs vão gerar? 5.000. Entendeu? Certo? Empregos. Quantos? Muitos, de porteiros. né? Entendeu? O poder público, o prefeito precisa entender isso. Então, tem que dar estrutura para que a prefeitura aprove um projeto em 3 meses. Até para Em 6 meses. Tem condições. Agora, é vergonhoso passar 1 ano e meio para se aprovar um projeto da nossa prefeitura. E ainda tem um ponto que é preciso também ficar alerta, que ao mesmo tempo que precisa ter mais celeridade, precisa também ter uma eficiência nesses alvarás, nessa fiscalização, para não também acontecer como está acontecendo no litoral norte ou no litoral sul, né, de alguns empreendimentos estarem invadindo áreas que não a prefeitura hoje, ela, digamos assim, ela só peca mais nessa área de aprovação de projetos. O resto a gente tem que ver também o reconhecimento ao que a prefeitura vem fazendo. Não tô nem falando de Marcelo, por exemplo, digitalizar. Hoje você consegue. Antigamente, velho, eu ia para a prefeitura, eu chegava às vezes 6h30 da manhã para poder pegar um IPTU para um cliente. Entendeu? Aí você perdia a manhã toda, sai de lá 11 horas, meio-dia, muita gente. Hoje não, nós temos um posto no nosso Cresce, a gente consegue fazer isso digitalmente, você consegue emitir o ITBI. Hoje, antigamente o ITBI demorava para sair, hoje sai no dia. Você. Pode fazer. O ITBI é roubo? Não, é justo. Você acha justo? Justo, porque ele está 2% do valor de compra. Agora, o que eu acho injusto é a avaliação feita, porque aí é diferente. Por exemplo, quem é que tem a expertise de fazer a avaliação do mercado? Eu acho que é o corretor de imóveis, não é? Então, uma polêmica nesse sentido. Isso. Né? Aí, então, inclusive, tem uma PEC aí, querendo que os engenheiros e os arquitetos sejam os únicos a ter condições de avaliação. Cara, os caras têm condições de avaliação técnica. De mercado, se você chegar para o engenheiro e dizer assim, quanto custa o apartamento do edifício Tartana? Ele vai dizer, aonde é? Pergunte ao corretor. Edifício Tartana tem 240 metros quadrados, tem mais ou menos 25 anos de construção, ele deve valer aí hoje, mercado, 11 mil, 12 mil reais o metro quadrado, certo? Se fosse um prédio novo, estaria em 25, 30 mil reais o metro quadrado. Pronto, falei, conheço. Nisso eu sou bom, entendeu? Sem ver. Aí eu posso dizer ao dono, eu vendo, pode ser que suba um pouquinho, pode ser que desça um pouquinho, entendeu? Mas um arquiteto, ele não dá essa avaliação, um engenheiro não dá essa avaliação. Mas podemos andar juntos, por que não? Entendeu? O projeto quer excluir, no caso. Aí o projeto APEC quer que seja uma função exclusiva de arquitetos e engenheiros. E nós, do profissional do mercado? E o que vocês estão fazendo? Nós estamos tentando fortalecer nossa base para que essa PEC não seja aprovada. Entendeu? Inclusive, quem estiver ouvindo aqui, vote não. Está lá, você é a favor? Não. Está tendo uma consulta pública. Está tendo uma consulta pública. Então, logicamente, quem é conhecedor de mercado, se você, por exemplo, você vai entrar num litígio, não é? Numa separação, talvez no inventário, não é? E aí o juiz faz o seguinte, eu quero 3 avaliações. Você vai pegar de quem? De 3 corretores. Você não vai procurar o arquiteto, não vai procurar o engenheiro, você vai procurar 3. Agora eu quero uma avaliação técnica daquele prédio. Aí sim, entra o engenheiro e entra o arquiteto. Entendeu? Então a gente pode andar de mãos juntas, de mãos dadas. Não assim, entendeu? Então, essa é a diferença. Então, quando eu falo a você, que sempre a pergunta, voltando à pergunta, se é justo ou não o 10%, o ITBI, é que o seguinte, alguns fiscais, eles fizeram o curso de avaliação, certo? Mas também não está no mercado. Então, o que acontece? Você vende um apartamento por 1 milhão, o cara olha lá, aí faz a margem, né, do que está ali vendendo. Aí diz, não, esse apartamento é 1.500 e põe para o cliente. E o cliente quiser rebater, ele tem que contratar um corretor para fazer 3 laudos de avaliação para ver se... E raramente os caras chegam. Entendeu? Tem que entender o que é mercado. Há anos, outroras, realmente estava baixo as avaliações. Mas a prefeitura poderia ter melhorado essa avaliação sem ir ao extremo. Está muito ao extremo. Porque é o seguinte, Fábio, a avaliação,
nada mais do que o que você tem no mercado em ofertas, certo? Mas existe algumas coisas que a gente até vê que é incongruente. Eu vou citar um exemplo aqui de um apartamento, lançamento na beira-mar, certo? Esse apartamento são 2 por andar. O apartamento, eu até citei isso lá na prefeitura, o apartamento no 6º andar desse mesmo apartamento, certo? A terminação 1, ela está 1.750.000 mais barato do que a terminação 2. Por quê? Porque um é nascente e outro é poente, certo? Então, o que acontece? O construtor, mas é uma diferença absurda, 1 milhão, você compra um outro apartamento, entendeu? Sim, compraria 2. Compraria outro apartamento, mas um está custando 11.750.000 e o outro está custando 10 milhões. Porque é do lado, no mesmo andar, viu? Entendeu? Então, esse tipo de avaliação, né, que às vezes a prefeitura peca, talvez em não ir no imóvel, né, para ver se esse imóvel realmente, às vezes você compra um imóvel, está degradado, precisa de avaliação. Aí o cara, não, porque foi vendido nesse prédio no mesmo valor. Aí ele vai pelo maior, porque não vai pelo menor. É tudo da prefeitura pelo maior. Entendeu? Então vai pelo maior sempre. Então, outra coisa, você vai ao ITBI, por exemplo, o ITBI é justo, 2%. Mas se você passar de 30 dias, vai pagar 3%. É 50% a mais. Não, o que eu acho, aí eu acho absurdo. O que eu acho injusto no ITBI, eu Fábio, né? Enquanto comprador e vendedor de algum imóvel, é o fato de que eu acho injusto para cada transação você tem que pagar. Se fosse uma só, tipo a primeira transação, mas eu comprei e vendi para o Sérgio. O Sérgio comprou de mim e vendeu para a Renata. Mas é uma. Mas aí todo mundo. Mas aí tá certo. Aí é cada uma transação, Fábio. Aí eu tenho, não é querendo defender a prefeitura não, mas é cada uma transação. O que eu acho, digamos assim, é o IPVA, que você compra o carro, né, e a cada ano você paga o IPVA e não tem um retorno ali, né? Eu sempre digo, inclusive eu até fiz uma coisa no meu Insta, fazendo com que as pessoas paguem o IPTU, porque o imóvel responde. E às vezes a pessoa deixa acumular, aí na hora de uma venda diz, mas rapaz, está devendo uns 100 mil de IPTU, e aí, como é que faz? Sim, entendeu? Leva então, o bom é se você tem imóvel, você digamos assim, você vai fazer o teu custo, né? Se você aluga esse imóvel, tem que tirar quanto é o valor do IPTU. Você já tira para poder pagar ele à vista, porque é 15%. Então você já tem um desconto considerado bom. Eu vou até aproveitar essa deixa e perguntar para Renata. Renata, você como especialista nessa área de aluguéis por temporada, hoje, uma pessoa que está nos assistindo e que mora fora daqui de Alagoas, né? Sabendo que Alagoas é um polo turístico hoje, e Maceió em específico mais ainda. Quanto uma pessoa precisa investir num bom imóvel aqui, desses para poder colocar no Airbnb? Então, a gente tem todo tipo de renda, né? A gente tem a partir de 400 mil, a gente acha um apartamento na planta que vai ficar pronto daqui a pouco, daqui a 1 ou 2 anos, e você vai ter uma rentabilidade. Eu sei que média é média. Mas exatamente. Quanto mais você investe, mais você tem um retorno financeiro, né? Tipo, lá no Barra Bale, quando vão à procura de um Barra Bale, que é um apartamento tipo, sempre pedem um 109. 109 é o meu apartamento, né? O nosso apartamento. Por quê? Porque eu fiz tudo no 109 para atrair a atenção do público, né? Lá tem cervejeira, tem chopeira, tem adega, os quartos são temáticos. Então, assim, chama muita atenção. E o que acontece? Com isso, eu consigo 100% de ocupação. E se eu subir um pouquinho mais, o hóspede vai pagar por isso, entendeu? Um apartamento aqui, você vai gastar um estúdio, 400 mil que está na planta, você vai gastar mais aí 100 mil para mobiliar. Você vai ter, como esse apartamento desse nosso conhecido, que faturou 10 mil reais esse mês, entendeu? Se fosse alugado fixo, estava ali em 3 mil, 2 mil e pouco. Então, alugar fixo ou alugar por temporada? O que é que dá mais dinheiro? Depende do imóvel, né? Eu não vou te dizer, um imóvel não faz... Nesses estúdios, né? Focado nesses... Vamos dizer que um apartamento no Farol, você não vai conseguir tanta rentabilidade financeiramente por temporada, justamente porque não é um bairro turístico, né? Agora, se está aqui na Ponta Verde, se você tem uma estrutura boa, se o condomínio permite que alugue por temporada, porque tem muito isso. Quando vem me oferecer, eu digo, o condomínio permite alugar por temporada? A primeira coisa que eu procuro saber. Tem alguns condomínios que estão proibindo. Porque vê a pessoa rentabilizar, né? E cortando aqui só um pouco o seguinte,
você tem duas situações quando você vai rentabilizar. Você pode alugar fixo, certo? Que é onde você não tem trabalho, você só vai pesquisar aquele CPF, ver se vale a pena aquele CPF você está 100% limpo, tudo, entendeu? Se vale a pena você alugar. Aí a sua pergunta, o que vale mais a pena? O aluguel por temporada, ele vai te dar muito mais trabalho, certo? Por quê? Queimou uma resistência no chuveiro. Você tem que resolver isso de imediato. Um ar-condicionado pifou, você tem que resolver isso de imediato. Passou de 4, 5 dias, a pessoa quer que troca a roupa de cama. Tem que ser roupa de qualidade. Roupa de qualidade. Você não, o problema, às vezes, é que a pessoa tem que entender que você para ter um bom retorno, você disposto, né? Você tem que investir. Não, porque é o seguinte, quando você vai fazer um investimento para a temporada, você tem que estar disposto a investir. Você não consegue ter um bom retorno se você não investe bem. Por exemplo, você vai dormir, eu não consigo pegar um certo tipo de lençol para dormir. Não é porque eu seja nojento, não. É porque você está acostumado já com o que é bom. Então, se você bota um apartamento por temporada e você bota um lençol, vamos dizer, que não seja top, 150 né? 150 fios, você bota uma coisa inferior, o cara, tem gente que se coça. Sim. Não bota um travesseiro bom, entendeu? Porque você vai para um lugar, você quer conforto. Mas tem cliente quebrado tem cliente por ruim? Tem. Aí tem, entendeu? Tem aquele mais simples. Aí o cara vê aqui a foto, vê qualidade e tudo. Tem aqueles clientes mais, digamos, a Renata, que ela trabalha lá com quase 30 apartamentos em administração lá no Barra Bale, né? As pessoas sabem que o dela é um pouco mais elevado. Por quê? Porque a qualidade do serviço é diferente. A receptividade é diferente. Entendeu? E tudo isso tem preço. Você vê uma foto, chegar no lugar é outro. E já aconteceu com ela. Uma turma de Aracaju, né? Eram 4, 5 famílias, não foi, amor? Alugou com ela, aí teve uma que disse, não, eu consegui mais barato no Airbnb. Aí alugou com a outra pessoa na Airbnb. Quando chegou, que viu os apartamentos das amigas, aí disse, não, eu não quero ficar nessa peste aqui, não. Aí foi falar com ela, pegou mais caro. Entendeu? Porque teve que desistir do outro, entendeu? Mas então é isso. Mas tem público, na verdade, tem público para todos os tipos, né? Se você tem um apartamento com uma diária de R$200, o hóspede vai, com 5 pessoas, o hóspede vai sabendo que ele está pagando aquilo, ele não pode esperar muita coisa, entendeu? Isso. Agora, se você pega um apartamento, coloca uma diária, como eu tenho um apartamento a R$3.500 a diária, o apartamento tem que estar impecável, tem que estar impecável e luxo, né? Então, a gente tem todos o público, né? Quanto mais você investe no seu apartamento, maior vai ser sua renda. Por quê? Porque o hóspede vai gostar, vai falar no Airbnb, vai dar 5 estrelas, quem já for alugar vai ver, aí você já consegue aumentar um pouquinho o valor. Então, quanto mais você investe no seu imóvel, não pensa só em receber e ficar com o dinheiro. Você tem que lembrar que pelo menos 20% tem que voltar para o imóvel para uma melhoria, para manutenção. Manutenção, e aí você ela consegue, gira. você consegue. Você tem que estar com dinheiro de emergência. Exatamente. Ali também, né? E várias pessoas conseguem fazer isso e ir aumentando o valor da diária. Tem muita gente que fala comigo para alugar apartamento, que eu chego no apartamento e eu não tenho condições de alugar esse apartamento. Por quê? Porque se eu for alugar esse apartamento, eu posso até alugar. Quando alugo todos, aí eu falo, ó, tem um apartamento que eu não alugo com frequência, ele está bem abaixo do padrão dos outros apartamentos. Ele é desse jeito, eu deixo bem claro para o cliente. Criar credibilidade com o cliente. É isso, quer dizer, você gera credibilidade porque eu sempre digo até para os Você não quer enrolar o cliente, treinamento. Falar a verdade. Falar a verdade. Falar a verdade é essencial. Eu fui avaliar ganha o cliente, né? Eu fui avaliar um apartamento, você viu o que é? O cliente me chamou para avaliar o apartamento dele. Eu fui lá. Aí eu disse a ele, então vou marcar com o cliente. Vou marcar, ele disse, marque sempre pela manhã. Eu disse, não, eu vou trazer meu cliente à tarde. Ele disse, por quê? Ele disse, porque à tarde eu já mostro a insolação para ele. Ele disse, não, mas aí você tem que mostrar pela manhã. Eu digo, ué, não, velho, eu digo, não, eu vou mostrar à tarde. Pode mostrar? Pode, mas Cabral, eu digo, velho, eu tenho que mostrar ao cliente a realidade. Porque primeiro eu gosto muito da minha mãe, que o cara vai esculhambar logo esse corretor, entendeu? Aí ele disse, cara, você, de 6 corretores que vieram aqui, você foi o único que disse que queria mostrar à tarde. O resto, não, realmente é melhor mostrar. Não, velho, o cliente hoje, o cliente tem expertise, o cliente não é burro. O celular tem uma bússola. Botou aqui a frente, não for pro leste, se não é pro leste, não é nascente, entendeu? Então, por que eu vou enganar meu cliente? Não vou enganar. Eu tenho que resolver o problema do meu cliente. E ele vai saber você não está preocupado só com o imediatismo. Não. Né, de agora. Aí o que eu vou usar para vender esse apartamento? O preço é mais barato. Sim. Eu vou dizer, olha, se o senhor quiser esse apartamento, certo? Como eu usei o exemplo agora, diferença de 1 milhão e pouco, sim. Entendeu? Porque quem é uma nascente, outro é poente. Mas é isso. Você passa o dia todo fora. Se você passa o dia todo fora, você pode estar ar-condicionado, você pode, blackout. entendeu? Um blackout, você vai pagar menos.
mas você não vai ter o conforto de estar no nascente, isso e aquilo, entendeu? Eu vou ter que trazer vocês dois de novo, porque tem muito assunto pra gente falar. Muito, o dia que tu quiser. Na reta final. Perguntar, Renata, qual o maior desafio para você na sua profissão, na sua atividade? O que é que você teve de maior desafio que você enfrentou e depois já emenda para o Sérgio também? Eu acho que até hoje eu enfrento o maior desafio, essa questão de ser uma coisa unipessoal e eu tenho que atender os meus hóspedes, todo mundo, e eu tenho uma demanda muito grande de mensagem no WhatsApp, de mensagem no Instagram, e eu não consigo dar, às vezes, a atenção necessária para todos os clientes que eu posso. Eu acho que até hoje eu sofro muito disso, quem aluga por temporada, que é uma coisa unipessoal, que você precisa passar o seu ponto de vista, sofre muito com isso. Tem uma demanda muito grande, diferente para quem só procura ele para venda. Ele não tem essa demanda toda de respostas no WhatsApp. Sim. Sérgio, para você são dois desafios. O desafio de você como corretor e também você como presidente de uma instituição tão importante, tão séria. E, inclusive, até vou emendar. Por que você resolveu ser presidente do Cresce? Respondendo à segunda pergunta, Sim. Certo? Não é que eu resolvi ser presidente do Cresce. Eu nunca sonhei ser presidente do Cresce. Muito pelo contrário. Eu fui chamado para fazer parte de uma chapa, para formar uma chapa, inicialmente. E aí, formamos essa chapa. Depois, eu inclusive, era conselheiro suplente, certo? E aí, como conselheiro suplente, você tem que, às vezes, relatar algum processo. E aí, eu era, na época, até estudante de Direito, recém-formado, aliás. Fui relatar uns processos. Não, o Sérgio Cabral tem que ser conselheiro efetivo. Aí, como conselheiro efetivo. E as pessoas veem o seu trabalho. Depois, não, ele vai ser conselheiro federal. Conselheiro federal relata muitos processos federais de outros estados, né? E aí, alguns colegas que diziam, não, Cabral, você é espelho para muita gente. Você tem que ser um presidente. Você tem condição de se doar como presidente. E aquilo foi vindo na minha cabeça. Aí tinha uma eleição, aí os caras, eu estava lá puxando voto para o nosso candidato. Disse, não, tem que ser você o próximo. Eu estou votando aqui, mas é porque é você, Sérgio Cabral. Você tem que ir. E aí eu fui até aqui. O homem vai. Aí entrei. Foi o maior desafio. Meu maior desafio hoje é que o corretor entenda, agora já respondendo as suas duas primeiras perguntas, Sim. É que o corretor entenda que o seguinte, eu sempre digo aos colegas que estão entrando, eu digo, olha, eu não vendo imóvel. Quem vende imóvel é o dono ou a construtora. O que eu vendo? Eu me vendo. Eu vendo o meu serviço. Então, o meu serviço ele tem que ser concretizado com expertise, com a melhor credibilidade, com a melhor cristalino possível. Você não pode tentar enganar o cliente. Aquele corretor que trabalha pensando somente na comissão, se o Fábio não me comprar, velho, eu não vou pagar o colégio, eu não vou pagar a prestação do meu carro, não consigo pagar o condomínio, esse está fadado a fazer um erro, certo? Se o Fábio não me comprar, não tem problema não, vou arranjar outra coisa boa pro Fábio. Porque isso já aconteceu comigo, certo? Eu fechei uma venda na sexta-feira, no sábado eu liguei pro cliente e disse, vamos testar a garagem, nem entrar o carro dele nem o meu. Ele disse, Cabral, e aí? Cheque pronto. Eu digo, não, venda cancelada. 8 meses depois eu vendi uma coisa melhor e ganhei mais. Então você não pode ser imediatista. O corretor tem que entender que ele é uma empresa e essa empresa tem que investir, tem que ter caixa para poder se movimentar. Então, quiçá que os nossos corretores entendam que a nossa função é atender o cliente, não a nós mesmos. E quando ele entender o cliente na melhor expertise, na maior credibilidade, na maior ética possível, ele vai estar por cima sempre. Muito bom. Quero agradecer os dois, né, pelo papo. Vai ter convite na segunda temporada, com certeza, que vocês têm muita coisa para poder compartilhar com o público. Desejo muitas viagens incríveis para vocês, né, que o casal é muito bonito. Vamos agora em março, viu? Vamos com frio. O Sérgio sempre descreve você com muito amor, acho muito bonito isso. Um casal que se ama e que está o tempo todo impulsionando o outro. Então, que Jesus possa iluminar a relação de vocês. Obrigado, né? Fábio. Agradecer a todos vocês aqui, ouvintes. E vejam, porque vai ser muito bacana essa nossa conversa aqui, se atualizando, né? Papo atualizado. Show de bola. Obrigado, Renata. Obrigado. Tudo de bom. Gente, só agradecendo a cada um de vocês que acompanharam até esse momento aqui o nosso Papo Atualizado. Lembrando, né, você compartilha com todo mundo, porque vai nos ajudar, bota nos grupos do WhatsApp, manda para os seus amigos, para os inimigos também. Manda para todo mundo, porque tem muito conteúdo bacana aqui nesse papo. E lembrando para você também que você pode colaborar, incentivando o Papo Atualizado, fazendo um Pix para a gente.
Tá aparecendo na tela aí o nosso QR Code. E também não posso deixar de falar para você, se você é empresário, empreendedor e que quer formatar melhor a sua equipe, quer treinar a sua equipe, você pode nos contratar. www.fabatual.com.br www.fabatual.com.br. Lá tem todas as nossas palestras, nossos treinamentos, nossas mentorias e nossos cursos online que você pode fazer a contratação, tá certo? Então, para treinar a sua equipe, para treinar a sua empresa, para deixar todo mundo muito bem treinado, seja com treinamento de comunicação, de vendas ou de marketing digital, ou trabalhar a mentalidade da sua equipe, é conosco, tá certo? Muito obrigado pela audiência de vocês e até o nosso próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.